O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @ocatecismoemumano, ou na descrição deste podcast. Esse é o episódio 334 e nós vamos dar sequência à leitura ali dos números 2629 a 3638. A oração de súplica. O vocabulário referente à súplica tem muitos matizes. No Novo Testamento, pedir, implorar, suplicar com insistência, invocar, clamar, gritar e mesmo lutar na oração. Sua forma mais habitual, por ser a mais espontânea, é o pedido. É pela oração de súplica que exprimimos a consciência de nossa relação com Deus. Como criaturas, não somos nem nossa origem, nem senhores das adversidades, nem nosso fim último. Mas além disso, sendo pecadores, sabemos como cristãos que nos afastamos do nosso Pai. O pedido já é uma volta para Ele. O Novo Testamento contém poucas orações de lamentação, frequentes no Antigo Testamento. Agora, em Cristo ressuscitado, o pedido da Igreja é sustentado pela esperança, embora estejamos ainda na expectativa de que devamos nos converter a cada dia. Brota de outra profundeza o pedido cristão, aquele que São Paulo chama de gemidos, aquele da criação em dores de parto, mas também os nossos esperando a condição filial, a redenção de nosso corpo. Pois é na esperança que fomos salvos. Enfim, os gemidos indizíveis do próprio Espírito Santo que vem em socorro de nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir nem como pedir. O pedido de perdão é o primeiro movimento da oração de súplica. Por exemplo, o publicano: meu Deus, tem compaixão de mim, que sou pecador. É a condição prévia de uma oração justa e pura. A humildade confiante nos põe na luz da comunhão com o Pai e seu Filho Jesus Cristo e uns com os outros. Qualquer coisa que pedirmos dela a receberemos. O pedido de perdão é condição prévia na liturgia eucarística, como da oração pessoal. A súplica cristã está centrada no desejo e na procura do reino que vem de acordo com o ensinamento de Jesus. Existe uma hierarquia nos pedidos. Primeiro o reino, depois o que é necessário para acolhê-lo e cooperar para a sua vinda. Essa cooperação com a missão de Cristo e do Espírito Santo, que é agora a missão da Igreja, é o objeto da oração da comunidade apostólica. É a oração de Paulo, o apóstolo por excelência, que nos revela como o cuidado divino por todas as igrejas deve animar a oração cristã. Pela oração, todo batizado trabalha para a vinda do reino. Quando participamos assim do amor salvador de Deus, compreendemos que toda necessidade pode vir a ser objeto de pedido. Cristo, que tudo assumiu para resgatar tudo, é glorificado pelos pedidos que oferecemos ao Pai em seu nome. É com essa garantia que Tiago e Paulo nos exortam a orar em qualquer circunstância. A oração de intercessão. A intercessão é uma oração de pedido que nos conforma de perto com a oração de Jesus. Ele é o único intercessor junto do Pai em favor de todos os homens, dos pecadores, sobretudo. Ele tem poder ilimitado para salvar aqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus, já que está sempre vivo para interceder por eles. O próprio Espírito Santo intercede em nosso favor, pois é de acordo com Deus que ele intercede em favor dos santos. Interceder, pedir em favor do outro, desde Abraão,
é próprio de um coração que está em consonância com a misericórdia de Deus. No tempo da Igreja, a intercessão cristã participa daquela de Cristo. É a expressão de comunhão dos santos. Na intercessão, aquele que ora não cuida somente do que é seu, mas também do que é dos outros, e até reze por aqueles que lhes fazem mal. As primeiras comunidades cristãs viveram intensamente a forma de partilha. O apóstolo Paulo as faz participar assim de seu ministério do Evangelho, mas também intercede por elas. A intercessão dos cristãos não conhece fronteiras. Por todas as pessoas, pelos reis e pelas autoridades em geral, pelos que perseguem, pela salvação daqueles que recusam o Evangelho. A oração de ação de graças. A ação de graças caracteriza a oração da Igreja que, celebrando a Eucaristia, manifesta e se torna mais aquilo que é. Com efeito, na obra da salvação, Cristo liberta a criação do pecado e da morte para consagrá-la de novo e fazê-la retornar ao Pai para a sua glória. A ação de graças dos membros de Cristo participa daquela sua cabeça. Como na oração de súplica, todo acontecimento e toda necessidade pode se tornar oferenda de ação de graças. As cartas de São Paulo frequentemente começam e terminam com uma ação de graças e o Senhor Jesus sempre nela está presente. Dai graças em toda e qualquer situação, porque esta é a vontade de Deus no Cristo Jesus a vosso respeito. Perseverai na oração, mantendo-vos por ela vigilantes na ação de graças. Para nos ajudar hoje, também ouviremos duas catequeses do Papa Francisco. Esta primeira foi feita em 9 de dezembro de 2020. É sobre a oração de súplica. A oração cristã é totalmente humana. Rezamos como pessoas humanas, como somos. Inclui louvor e súplica. Com efeito, quando Jesus ensinou seus discípulos a rezar, fê-lo com o Pai Nosso, para que nos colocássemos com Deus numa relação de confiança filial e lhe fizéssemos todos os nossos pedidos. Imploramos a Deus os dons mais elevados, a santificação do seu nome entre os homens, a vinda do seu senhorio, a realização da sua vontade de bem em relação ao mundo. O Catecismo recorda: há uma hierarquia nas petições. Primeiro, o reino, depois tudo quanto é necessário para o acolher e para cooperar com a sua vinda. Mas no Pai Nosso rezamos também pelos dons mais simples, pelas dádivas mais comuns, tais como o pão nosso de cada dia, que também significa saúde, casa, trabalho, coisas do dia a dia, e que significa inclusive a Eucaristia, necessária para a vida em Cristo, tal como rezamos pelo perdão dos pecados, que é uma coisa diária, precisamos sempre de perdão, e portanto de paz nas nossas relações. E por fim, que nos ajude nas tentações e nos liberte do mal. Pedir, suplicar, isto é muito humano. Ouçamos novamente o Catecismo. É pela oração de petição que traduzimos a consciência da nossa relação com Deus. Enquanto criaturas, não somos a nossa origem, nem donos das adversidades, nem somos o nosso fim último. Mas também, sendo pecadores, sabemos como cristãos que nos afastamos de nosso Pai. A petição é já um regresso a Ele. Se alguém se sente mal por ter feito coisas ruins, é um pecador. Quando recita o Pai Nosso, já está a aproximar-se do Senhor. Por vezes podemos acreditar que não precisamos de nada, que nos bastamos nós próprios e que vivemos em completa autossuficiência. Às vezes acontece, mas mais cedo ou mais tarde esta ilusão desaparece. O ser humano é uma invocação que por vezes se torna um grito, muitas vezes reprimido. A alma assemelha-se a uma terra árida e sedenta, como diz o Salmo 63. Todos vivemos, num ou noutro momento da nossa experiência, o tempo da melancolia ou da solidão.
A Bíblia não hesita em mostrar a condição humana marcada pela doença, injustiça, traição de amigos ou ameaça de inimigos. Por vezes parece que tudo se desmorona, que a vida vivida até agora tem sido em vão, e nessas situações aparentemente sem esperança, só há uma saída: o grito, a oração. Senhor, ajuda-me. A oração abre vislumbres de luz na escuridão mais espessa. Senhor, ajuda-me. Isto abre o caminho. Nós, seres humanos, partilhamos este apelo de ajuda com toda a criação. Não somos os únicos que oramos neste imenso universo. Cada fragmento da criação traz consigo o desejo de Deus. E São Paulo expressou-o deste modo. Diz assim: sabemos que toda a criação geme e sofre as dores de parto até o presente. Não só ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos. Em nós ressoa o gemido multiforme das criaturas, das árvores, das rochas, dos animais. Tudo anseia pelo seu cumprimento. Tertuliano escreveu: todas as criaturas rezam, os animais e as feras rezam e dobram os joelhos. Quando saem dos estábulos ou das tocas, levantam a cabeça para o céu e não permanecem com a boca fechada. Os seus gritos ressoam de acordo com os seus hábitos. E também as aves, assim que levantam voo, sobem rumo ao céu e abrem as asas, como se fossem mãos em forma de cruz, tendo algo que se parece com a oração. Esta é uma expressão poética para comentar o que diz São Paulo, que toda a criação geme, reza. Mas somos os únicos a rezar conscientemente, a saber que nos voltamos para o Pai e entramos em diálogo com o Pai. Portanto, não nos devemos escandalizar quando sentimos necessidade de rezar, não nos envergonhemos. E especialmente quando estamos em necessidade, peçamos. Jesus, falando de um homem desonesto, que deve prestar contas ao seu Senhor, diz o seguinte: de mendigar tenho vergonha. E muitas vezes tem este movimento. Temos vergonha de pedir, temos vergonha de pedir ajuda, de pedir a alguém que nos ajude a alcançar um objetivo, e também temos vergonha de pedir a Deus. Não devemos sentir vergonha de rezar e dizer: Senhor, preciso disto. Senhor, enfrento essa dificuldade, ajuda-me. É o grito do coração a Deus que é Pai, e devemos aprender a fazer isto também em tempos felizes, dar graças a Deus por tudo o que nos é concedido e não considerar nada garantido ou devido. Tudo é graça. O Senhor dá-nos sempre, e tudo é graça, tudo, a graça de Deus. No entanto, não sufoquemos a súplica que surge espontaneamente em nós. A oração de pedir anda de mãos dadas com a aceitação do nosso limite e da nossa criaturalidade. Até se pode não acreditar em Deus, mas é difícil não acreditar na oração. Ela simplesmente existe, apresenta-se-nos como um grito, e todos temos de lidar com esta voz interior que pode permanecer em silêncio durante muito tempo, mas um dia acorda e grita. Irmãos e irmãs, sabemos que Deus vai responder. Não há nenhum orante no livro dos Salmos que eleve a sua lamentação e não seja ouvido. Deus responde sempre, hoje e amanhã, mas Ele responde sempre de um modo ou de outro. Ele responde sempre. A Bíblia repete-o inúmeras vezes. Deus ouve o grito de quem o invoca. Até os nossos pedidos hesitantes que permanecem no fundo do coração, que também temos vergonha de expressar, o Pai ouve-os e quer conceder-nos o Espírito Santo, que anima cada oração e transforma tudo. É uma questão de paciência, sempre suportar e esperar. Mais uma catequese, então, do Papa Francisco, do dia 16 de dezembro de 2020, sobre a oração de intercessão. Quem reza nunca deixa o mundo para trás. Se a oração não recolhe as alegrias e tristezas, as esperanças e angústias da humanidade, torna-se uma atividade decorativa, uma atitude superficial, teatral, uma atitude intimista. Todos precisamos de interioridade, de nos retirarmos para um espaço e um tempo dedicados ao nosso relacionamento com Deus. Mas isto não significa fugir à realidade.
Na oração, Deus toma-nos, abençoa-nos e depois reparte-nos e oferece-nos pela fome de todos. Cada cristão é chamado a tornar-se nas mãos de Deus pão partilhado e repartido, isto é, uma oração concreta, que não seja fuga. Assim, homens e mulheres de oração procuram a solidão e o silêncio, não para não serem incomodados, mas para ouvir melhor a voz de Deus. Por vezes, retiram-se do mundo na intimidade do seu quarto, como Jesus recomendava. Mas onde quer que estejam, mantém sempre a porta do seu coração aberta, uma porta aberta para aqueles que rezam sem saber que estão a rezar, para aqueles que não rezam minimamente, mas trazem dentro de si um grito abafado, uma invocação oculta, para aqueles que cometeram um erro e perderam o rumo. Qualquer pessoa pode bater a porta de um orante e encontrar nele ou nela um coração compassivo que reza sem excluir ninguém. A oração é o nosso coração e a nossa voz, e faz-se coração e voz de muitas pessoas que não sabem rezar ou não rezam, ou não querem rezar ou estão impossibilitadas de o fazer. Somos o coração e a voz destas pessoas que se elevam até Jesus, ao Pai. Somos intercessores. Na solidão, quem ora, quer na solidão de muito tempo, quer na solidão de meia hora, separa-se de tudo e de todos para encontrar tudo e todos em Deus. Assim o orante reza pelo mundo inteiro, carregando sobre os ombros as suas dores e os seus pecados. Reza por todos e por cada pessoa. É como se ele fosse a antena de Deus neste mundo. Em cada pobre que bate a porta, em cada pessoa que perdeu o sentido das coisas, aquele que reza vê o rosto de Cristo. O Catecismo escreve: interceder, pedir a favor de outrem é próprio. É próprio de um coração conforme com a misericórdia de Deus. Isto é belíssimo. Quando rezamos, estamos em sintonia com a misericórdia de Deus. Misericórdia em relação aos nossos pecados, que é misericordioso conosco, mas também misericórdia para com quantos pediram para rezar por eles, pelos quais queremos rezar em sintonia com o coração de Deus. Esta é a verdadeira oração, em sintonia com a misericórdia de Deus, aquele coração misericordioso. No tempo da Igreja, a intercessão cristã participa na de Cristo, é a expressão da comunhão com os santos. O que significa participar na intercessão de Cristo quando intercedo por alguém ou rezo por alguém? Porque Cristo diante do Pai é intercessor, reza por nós e ora mostrando ao Pai as chagas das suas mãos. Porque Jesus fisicamente, com seu corpo, está perante o Pai. Jesus é o nosso intercessor e rezar é fazer um pouco como Jesus, interceder em Jesus junto do Pai pelos outros. Isso é muito bom. A oração preocupa-se pelo homem, simplesmente pelo homem. Aquele que não ama o irmão não reza seriamente. Pode-se dizer, o espírito de ódio não se pode rezar. Em espírito de indiferença não se pode rezar. A oração só se dá em espírito de amor. Quem não ama finge que reza, ou pensa que reza, mas não reza, pois falta precisamente o espírito que é o amor. Na igreja, aquele que conhece a tristeza ou a alegria do outro vai mais fundo do que aquele que investiga os sistemas máximos. É por isso que existe uma experiência do humano em cada oração, porque as pessoas, por muitos erros que possam cometer, nunca devem ser rejeitadas nem descartadas. Quando um crente movido pelo Espírito Santo reza pelos pecadores, não faz seleções, não emite juízos de condenação, reza por todos e também reza por si. Nesse sentido, ele sabe que nem sequer é muito diferente das pessoas por quem reza. Sente-se pecador entre os pecadores e reza por todos. A lição da parábola do fariseu e do publicano é sempre viva e atual. Não somos melhores do que qualquer outra pessoa, somos todos irmãos numa afinidade de fragilidade, de sofrimento e de pecado. Portanto, uma oração que podemos dirigir a Deus é esta: Senhor, nenhum vivente é justo na vossa presença. Assim diz o Salmo 143.
Senhor, nenhum vivente é justo na vossa presença, nenhum de nós. Somos todos pecadores. Somos todos devedores que têm contas a ajustar. Não há ninguém que seja impecável aos teus olhos. Senhor, tem piedade de nós. E com este espírito a oração é fecunda, pois vamos com humildade diante de Deus rezar por todos. Ao contrário, o fariseu rezava de maneira soberba. Dou-te graças, Senhor, porque não sou como os pecadores. Sou justo, faço sempre. Esta não é oração. É olhar-se no espelho para a própria realidade, olhar-se no espelho maquiado pela soberba. O mundo avança graças a esta cadeia de orantes que intercedem e que, na sua maioria, são desconhecidos. Mas não há Deus. Há muitos cristãos desconhecidos que, em tempos de perseguição, puderam repetir as palavras de nosso Senhor: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. O bom pastor permanece fiel mesmo perante as constatações do pecado do próprio povo. O bom pastor continua a ser pai mesmo quando os filhos se afastam e o abandonam. Persevera no serviço de pastor até perante aqueles que o levam a sujar as mãos. Não fecha o coração a quem talvez o tenha feito sofrer. A Igreja, em todos os seus membros, tem a missão de praticar a oração de intercessão. Intercede pelos outros. Em particular, é dever de todos aqueles que desempenham um papel de responsabilidade. Pais, educadores, ministros ordenados, superiores de comunidades, tal como Abraão e Moisés, devem por vezes defender perante Deus as pessoas que lhes foram confiadas. Na realidade, trata-se de olhar para elas com os olhos e o coração de Deus, com a sua mesma invencível compaixão e ternura. Rezar com ternura pelos outros. Irmãos e irmãs, somos todos folhas da mesma árvore. Cada desprendimento lembra-nos a grande piedade que devemos nutrir na oração uns pelos outros. Rezemos uns pelos outros. Far-nos-á bem e fará bem a todos. Obrigado. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!